Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nesta terça-feira, dia 13 de fevereiro, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis ainda sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, essa passagem de hoje, ela dá continuação àquela na qual os fariseus pedem a Jesus um sinal do céu. E Jesus não lhes dá um sinal porque eles não têm fé. Eles são como lobos em pele de ovelhas, sepulcros caiados, cheios de hipocrisia, homens falsos, os fariseus, que na verdade procuram apenas encontrar Jesus numa queda e no final vão acabar condenando-o à morte. Tanto os fariseus como Herodes buscam o espetáculo. Eles não têm uma fé verdadeira, por isso não recebem nenhum sinal dos milagres com os quais as palavras de Jesus eram acompanhados, cheios de autoridade, e não percebem também que Jesus é o próprio sinal vindo do céu, a palavra definitiva de Deus Pai para a humanidade. Mas agora Jesus volta a sua atenção para os seus discípulos que estão com ele na barca, que são a igreja, que estão seguindo o Senhor, estão dispostos realmente a aprender com ele. Mas esses se questionam também, porque não têm o que comer, eles têm apenas um pão na barca. E Jesus os adverte: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento é algo que se espalha pela massa, faz a massa crescer. E quando o fermento é contaminado, ele contamina toda a massa. Então Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, com a sua falta de fé, com a sua perspectiva terrena do mundo, que se esquece das coisas divinas. Não se esqueçam, é como se Jesus dissesse aos seus discípulos, que vós tendes na sua frente o próprio pão descido do céu, que sou eu, Jesus. Eu sou o pão que alimenta e que dá sentido às suas vidas. E Jesus lhes pergunta: será que vós tendes os corações endurecidos? Olhando não veem, ouvindo não escutam? Será que não conseguem compreender? E ele lhes lembra, né? Por que vocês estão perguntando sobre falta de pão? Será que vocês não se lembram da multiplicação dos pães? As 2 multiplicações dos pães. Quantos cestos sobraram na primeira? 12. Quantos cestos sobraram na segunda? 7. Será que então não compreendeis? É porque os discípulos ainda tinham de fato o coração endurecido, apesar de seguirem Jesus, eram homens falhos, eram homens limitados, assim como eu e assim como você. Mas Jesus tem paciência conosco, como teve paciência com seus
12 apóstolos, e no final ele vai lhes deixar o grande sinal, que é a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E a partir dali, eles irão realmente compreender que Jesus é o pão da vida, descido do céu para nos alimentar. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.